Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui nesses vídeos, fechou? Turma, eu acredito que hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido, vai ser um pouco mais direto, porque eu pensei basicamente no... Cara, é engraçado porque meio que as minhas ideias para os próximos vídeos, para os próximos conteúdos, assim, eles costumam vir de quando eu tô gravando, sabe? Então, a probabilidade de eu estar gravando esse vídeo aqui, no meio desse vídeo, eu já ter ideia do próximo vídeo que eu vou fazer é um pouco grande, porque geralmente são temas que eu penso em falar, mas eu fico pensando se faz sentido ou não falar, porque talvez eu me estenda muito e acaba fugindo um pouco da ideia central que eu quero trazer naquele vídeo, e aí possa ser que eu até perca um pouco da reflexão que eu tava sobre o assunto que eu tava querendo passar em si, sabe? Mas no vídeo passado a gente falou sobre um assunto que eu acho que é muito interessante, é um processo de reflexão que eu tive e que vem mudando muita coisa pra mim. Eu falei pra vocês que eu não sou maduro com relação a essa ideia, muito pelo contrário, eu venho amadurecendo cada vez mais essa ideia. E, cara, é interessante falar sobre essa questão da superficialidade e de você ser um pouco mais profundo, por quê? Porque existe muita coisa que muda não somente no nosso resultado físico, no nosso resultado como pessoa, mas na maneira como a gente age na nossa vida, assim, e a maneira como as coisas começam a se desenrolar, quando a gente começa a tratar algumas coisas com mais praticidade em si, sabe? Então, por exemplo, na semana passada eu fiquei pensando muito sobre um tema, não é nem um tema, é basicamente sobre uma frase que a gente simplesmente replica, e replica, e replica essa frase, e a gente escuta muito, é muito comum a gente escutar essa frase, principalmente em pessoas que falam muito sobre desenvolvimento pessoal e em pessoas que são muito aprofundadas nesse tipo de assunto, né? Que, cara, é a ideia de que você precisa... De que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? De que você precisa sempre estar próximo dessas pessoas e de que você tem que fazer sempre um esforço para que você seja a pior pessoa daquela mesa, porque dessa forma você vai se beneficiar muito, esse tipo de coisa. E eu acho que essa ideia é uma ideia muito interessante, tá? De você pensar. Porque por menor que seja a profundidade, por menor que seja a praticidade disso, mesmo que se você pensar de maneira muito superficial, qualquer pessoa, quando tem contato com uma frase dessa, ela tem uma reflexão um pouco rápida de que, puta, talvez fulano não seja interessante estar na minha vida. Porque talvez fulano ele fale sobre coisas que eu não gosto, porque fulano talvez faça coisas que eu não concordo muito e talvez faça sentido eu tirar essa pessoa da minha vida. E por menor que seja a mudança que isso traz na sua vida, esse processo de reflexão um pouco mais ágil, mais rápido assim, ele causa uma mudança positiva, né? Querendo ou não. Mas, cara, a maneira com que eu me relacionei, com que eu me relaciono com isso é um pouco diferente, tá? Então, ao invés de eu pensar que eu mantenho esse pensamento, claro, mas ao invés de eu pensar de que simplesmente eu tenho que eliminar basicamente as coisas que eu não concordo, as pessoas que não estão basicamente relacionadas comigo naquilo que eu quero, esse tipo de coisa, e pensar que eu devo sempre estar nas melhores mesas, esse tipo de coisa, eu costumo pensar do porquê que as pessoas que são melhores, do porquê que as pessoas que têm capacidades enormes, que têm bons resultados, que são basicamente as pessoas que eu tenho como referência, por que essas pessoas vão me aceitar? Por que essas pessoas vão permitir que eu esteja próximo a elas, sabe? É um processo de reflexão muito interessante a gente parar pra pensar nisso. Porque, cara, teve uma fase da minha vida que eu tentei, a todo custo, a todo custo, a todo custo, estar próximo de pessoas melhores assim. Só que é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil porque essa pessoa, dificilmente você vai ser uma pessoa interessante, você, sei lá, com 20 anos de idade, em que tá tentando alguma coisa na sua vida, em que tá naquele processo muito mais de esforço do que resultado, dificilmente alguém vai olhar pra você e vai te achar uma pessoa interessante. A pessoa vai te ver como uma pessoa que tá tentando fazer alguma coisa ali, sabe? Dificilmente você vai ter alguma capacidade técnica muito acima da média que faça com que essa pessoa olhe pra você e fale, puta, eu preciso que essa pessoa esteja do meu lado, sabe? Porque diferente de você ser uma pessoa em que você fica ali só sugando, 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 é você ser uma pessoa que tem para trocar também. Então você tem ideias para trocar, você tem informações úteis e que podem ser benéficas para essa pessoa também, sabe? Então, nesse processo, cara, eu comecei a amadurecer muito mais essa ideia em si e aceitar cada vez mais o fato de que para que eu esteja com essas pessoas, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E para que eu me torne uma pessoa melhor, a maior parte do tempo, pelo menos nisso, vai ser um processo muito solitário, assim. Vai ser um esforço muito grande que eu vou fazer individual. Então, eu vou trabalhar bastante, eu vou estudar bastante, eu vou me desenvolver o máximo que eu puder, eu vou testar, eu vou errar. E vou pegar cada erro que eu tiver para não cometer no futuro. Vou me aprimorar cada vez mais à medida que eu empilho bons acertos que eu faço, e eu vou me tornando uma pessoa melhor para que um dia eu consiga olhar para essa pessoa e falar, olha, agora eu tenho uma coisa para trocar com você, agora eu tenho uma capacidade muito grande, agora eu tenho uma visão de mundo um pouco diferente, que isso pode ser benéfico para você. Aí essa pessoa vai olhar para mim e falar, puta, muito bacana, você tem para me agregar também, então faz muito sentido que você esteja perto de mim, faz muito sentido que você esteja ao meu lado, sabe?
Mas eu quebrei muita cabeça, cara, até eu de fato conseguir entender o fato disso. Então, nesses 2 anos que eu estou no digital, cara, eu já tentei muito, 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 muito estar próximo de pessoas maiores que eu. Tanto que eu tenho muito, muito, muito firme e muito fresco na minha memória, assim. Cara, algumas coisas que aconteceram e algumas verdades muito duras que eu tive que ouvir por estar a todo custo tentar estar próximo dessas pessoas. Eu já fui uma pessoa que, por exemplo, eu tentei me aproximar de pessoas de copies que são maiores do que eu, de copies que têm mais resultados que eu, e a ponto de eu ser, cara, uma pessoa que eu percebi que tava meio que notável ali, sabe? Porque eu tava querendo estar próximo da pessoa porque eu queria aprender muito com a pessoa, mas a pessoa também tava começando a perceber que tava muito chato isso. Então, foram coisas que foram acontecendo e coisas que eu passei a escutar dessas pessoas de, cara, relaxa, relaxa, tá? Eu entendo a sua motivação, eu entendo basicamente que você quer ter um resultado bacana, eu entendo que você quer, querendo ou não, aprimorar mais essa questão do seu network e tudo mais, mas vai na calma, vai na paciência, porque você não pode ser uma pessoa que se demonstre tão interesseira, você tem que ser uma pessoa basicamente que você se constrói à medida que você faz o seu trabalho, você se constrói à medida que você faz o seu próprio corre, esse tipo de coisa, sabe? E à medida que você faz isso, quando você começar a ganhar destaque, naturalmente as coisas elas vão começar a acontecer. Então vale a ideia de que você tem que ser intencional, sim, você tem que ser muito seletivo com as pessoas que você tem à sua volta, porque isso tem uma influência gigante, mas vale também a ideia de que você não pode ser uma pessoa que quer isso, que queira isso a todo custo, sabe? E, cara, eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, alguma, assim, entrevista, call para fazer parte de projeto, eu já fiz muitas, 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 muitas. Mas teve algumas, na verdade teve uma em específica, obviamente eu não vou citar nomes e nem nada disso, mas teve uma que ficou muito marcada, que foi um ponto de mudança muito grande na minha vida. E quando eu digo um ponto de mudança, eu digo um ponto de reflexão. Tipo, eu lembro que eu fechei a call, assim, depois de fazer essa call com o cara, eu já vou falar como é que foi basicamente. Eu lembro que eu fiquei num processo de reflexão muito profundo com relação a isso. Que eu fiquei pensando, caramba, eu quero estar no projeto, eu quero estar em projetos grandes. Eu quero estar ao lado dessas pessoas que são muito boas. Eu sei que esse cara é muito bom, eu sei que esse cara ele conhece muita gente, eu sei que isso vai ser muito benéfico pra mim. Mas eu lembro que depois disso, depois que esse cara conduziu a reunião daquela forma ali, eu tive um processo de sinceridade muito grande comigo. Que eu fiquei pensando, cara, por quê? Por que que ele vai me aceitar ali, sabe? Será que eu não tô tentando avançar um pouco mais? Será que eu conseguiria ter capacidade de lidar com toda a responsabilidade, com todas essas atividades, com tudo que vai vir para minha casa, eu seja aprovado por esse projeto, sabe? Então, ser intencional é bacana, mas também ser pé no chão e entender que você está no processo de desenvolvimento. E que quando você realmente for uma pessoa boa e tiver para trocar e tiver para agregar, meio que as coisas elas vão fluir de uma forma um pouco mais natural, foi uma ideia que eu coloquei na minha cabeça, uma coisa que eu comecei a pensar a partir daquele momento ali que mudou muita coisa para mim, tá? E vamos lá, para contextualizar, foi uma reunião que eu fiz, que basicamente era para ingressar no projeto como copy, era um projeto grande. E quando eu digo grande, eu digo de 8 dígitos por ano, então era um projeto bem grande mesmo, para um player muito grande. E eu fiz a reunião com um cara que ele também ele não é um cara totalmente desconhecido no digital. E como que eu consegui essa oportunidade? Através de uma indicação. Através de uma indicação que, olha que interessante, através de uma indicação que eu comecei a ter um relacionamento com essa pessoa que me indicou. E não foi foi um relacionamento que quando eu comecei a ter um pouco mais desse relacionamento com essa pessoa, eu já tava com um pouco dessa consciência de que eu não preciso estar a todo custo tentando estar próximo dessa pessoa. Fui um pouco mais tranquilo, sabe? Então eu começava a conversar com a pessoa, interagir sobre o assunto todo, esse tipo de coisa. Enfim, de uma forma bem mais natural. E essa pessoa, ela me indicou, e eu fui fazer essa reunião. E cara, eu lembro que depois que eu fiz essa reunião, a reunião tava marcada, se não me engano, era para as 2 da tarde. 2 da tarde. E a reunião ela durou até 2h06. Foi exatamente isso. Eu entrei na reunião, entrou uma pessoa comigo no mesmo horário que eu entrei às 2 horas, a pessoa entrou 2 horas, e essa pessoa ela falou comigo, ela falou, olha, me passou uma breve apresentação ali do projeto, etc, e ela falou, olha, a pessoa que vai conversar com você, que vai fazer esse processo de seleção, tá para entrar já, ela deve estar um pouquinho atrasada, etc. Foi questão de 2 minutos para ela me fazer uma introdução, essa pessoa entrou. Essa pessoa que entrou, ela ela literalmente, ela começou a falar comigo, ela se apresentou, ela fez aquela parte de introdução de apresentação, e ela só me fez uma única pergunta. Ela falou, quanto tempo você tá aqui? E aí eu falei o tempo que eu tava, e ela falou, quanto que você já gerou de resultado? Eu falei, cara, eu já fiz parte de projetos, de lançamentos que geraram ali seus 40, 50 mil reais por lançamento, esse tipo de coisa. Cara, na hora, essa pessoa, ela deu uma brochada muito grande. Eu vi na cara dessa pessoa, sabe? Ela desanimando. Ela afrouxou na hora, assim. E aí eu comecei a falar um pouco sobre o processo de como foi pra que a gente conseguisse ter esse resultado. E eu vi essa pessoa muito desinteressada. E aí começou a ficar um pouco desconfortável. E ela me cortou. E ela me cortou e, cara, ela fez uma coisa ali que, puta, eu fiquei muito puto na hora. Eu fiquei muito estressado na hora. Mas foi necessário pra que eu conseguisse ter um pouco mais desse amadurecimento nesse assunto específico, sabe? Então ela literalmente olhou pra mim e falou, cara, é um projeto grande, é um projeto de 8 dígitos, é um projeto onde a gente está disposto a pagar muito alto para o copy que ingressar nesse projeto.
E pelo que me parece, você não tem as capacidades que a gente precisa e você não tem. é, Você não teria capacidade para segurar essa carga de responsabilidade, tá? Que tá aqui. E ele foi muito sincero. E eu fiquei muito envergonhado, porque tinha outra pessoa na cal também. Eu fiquei muito envergonhado. O primeiro sentimento que eu fiquei foi de vergonha, assim, sem saber muito o que fazer. Você percebe aquele clima meio assim. E aí ele me contextualizou basicamente algumas outras coisas e ele se despediu. Quando ele se despediu, ele falou que ia fechar a call porque ele ia conversar com algumas outras pessoas e não sei o que, tal, tal, tal. Quando eu fui dar tchau pro cara, quando eu fui me despedir do cara, ele desligou antes de eu conseguir dar tchau. Então ele se apresentou, tal, 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 vou dar tchau. Quando eu fui falar, ele desligou na minha cara. Então isso foi uma coisa que não foi muito bacana, mas foi necessário para que, cara, eu parasse para pensar e eu... Foi necessário para que eu conseguisse pensar sobre tudo isso, eu conseguisse ter um pouco de amadurecimento com relação a essa ideia, sabe? De que é interessante você ter um pensamento de que você deve estar sempre com as melhores pessoas, que você deve estar sempre, você deve ser sempre a pior pessoa na mesa. Mas é muito interessante você pensar também no porquê que essas pessoas vão te aceitar e em quais capacidades você tem para agregar com essas pessoas. E que, cara, pelo menos comigo, as coisas elas vão acontecendo de uma forma um pouco mais lenta mesmo e natural, e eu acredito que é assim que seja mesmo, sabe? Então, hoje, eu consigo ter contato com pessoas que são muito melhores do que eu, mas não é aquele contato em que eu consiga, por exemplo, estar na mesma posição que essas pessoas. Exemplo, hoje, cara, eu faço os projetos que hoje eu faço parte, são projetos muito maiores de tamanho e maiores também na capacidade das pessoas que ingressam no projeto do que quando eu comecei há 2 anos atrás, sabe? Mas é interessante porque eu faço parte desses projetos e por mais que eu esteja de alguma forma em contato com essas pessoas que são melhores do que eu não estou lado a lado com essas pessoas. Não significa que, por exemplo, essa pessoa ela conversa comigo sobre uma série de coisas que, cara, são decisões muito importantes. William, vem aqui que eu quero falar com você sobre isso, porque eu acho que você vai me agregar nisso daqui. Não, cara. O que eu percebo é que assim, o que eu percebo é como se tivesse uma mesa, tá? Uma mesa com um monte de pessoas, sei lá, 10 pessoas numa mesa. E 10 pessoas dessa mesa são muito fodas, são pessoas muito grandes, são pessoas conhecidas e não sei o que, pessoas que eu olho assim hoje, tá? Nos projetos que eu tô. Hoje, eu faço parte de 2 principais projetos. Tô num processo de migração, na verdade, essa semana. Essa semana vai ser a última semana que eu vou sair de um projeto e entrar no outro projeto. E ambos esses projetos são pessoas que eu olho que eu tenho uma admiração muito grande, tá? Mas eu sinto que é como se fosse assim, eu sinto que é como se tivesse essa mesa, essas pessoas elas estão sentadas na mesa ali e eu consegui puxar o meu banquinho menorzinho, sentar no cantinho da mesa e estar ali com essas pessoas. Essas pessoas, elas sabem que eu estou ali, elas conseguem visualizar que eu estou na mesa, mas eu tô bem de cantinho, sabe? Quando você fica bem de cantinho, só escutando o que as pessoas estão falando, só pegando um pouco de informação daqui, você vai se alimentando, você vai fazendo seu trabalho dia a dia, sabe? Então eu sinto que literalmente eu tô nessa fase da minha vida e que eu consegui, por mínimo que seja, dar um pouquinho desse passo a mais e começar a me relacionar com pessoas que são muito melhores do que eu, não porque eu fui essa pessoa que botei na minha cabeça que eu preciso, vou eliminar todas as outras pessoas porque elas não me servem e simplesmente agora eu vou, cara, a todo custo tentar entrar sentar na mesa de pessoas boas aqui porque é assim que as coisas funcionam. Não, mas porque há 2 anos eu tô trabalhando de forma muito intencional, muito, cara, no sentido de estudo, de trabalho, de tudo isso, e que agora, durante, sei lá, nos últimos 3, 4 meses, que as coisas começaram a dar uma mudada de uma forma um pouco mais natural, sabe? Então você consegue fazer um bom trabalho, e a pessoa que você faz um bom trabalho talvez te indique para outra pessoa, e aí você consegue ter basicamente um mínimo reconhecimento entre essas duas pessoas, e isso já é suficiente para que você consiga alimentar dentro de você também um pouco de confiança, sabe? E você ganha um pouco mais de confiança também para fazer uma boa apresentação do seu trabalho. Então, cara, a partir de agora, tudo que eu tô falando para você como base do meu trabalho não é de achismo, é de uma coisa que eu fiz e que deu certo. Então, você percebe como esse processo de amadurecimento e não só de amadurecimento de amadurecimento de ideia mesmo, e de percepção sobre isso, é um processo meio lento. E não é uma coisa que, cara, você deve tentar fazer a todo custo, porque a partir de agora você lê uma frase e que essa frase definiu que as coisas elas são assim, é preto no branco e tudo vai acontecer, sabe? Mas, de resumo, cara, a filosofia que eu tenho e a minha linha de raciocínio com relação a esse pensamento ele deixou de ser uma coisa muito superficial, então deixou de ser essa coisa que, essa ideia bonita que me dá uma injeção muito grande de ânimo e que agora eu sei que eu preciso fazer isso e eu vou estar próximo a essas pessoas, não, tá? Muito pelo contrário, eu acho que essas pessoas, elas são muito seletivas com quem elas têm próximo a elas, as pessoas são muito melhores do que a gente. E, obviamente, você precisa se tornar uma pessoa muito boa, mas para que você se torne uma pessoa boa, vai ter um período da sua vida e talvez possa ser que demore, possa ser que não, mas vai ter um período que vai ser muito você. Então vai ser você trabalhando, vai ser você estudando, vai ser você se desenvolvendo, e vai ser você tendo essas tentativas de, aos poucos, de maneira não interesseira, mas de maneira um pouco mais interessada mesmo, sabe? Tentar contato com essas pessoas, e pode ser que você consiga, pode ser que não, mas as coisas elas vão acontecer de uma forma muito mais lenta do que a gente pensa, tá? É claro que existe, por exemplo, um pensamento em que a gente pode falar também que não é somente sobre profissional. A ideia de você se associar a pessoas boas
ela é uma ideia geral, né? Então, cara, se você é, por exemplo, uma pessoa casada, se você tem sua esposa, seu marido, o que quer que seja, obviamente que é muito mais interessante você pensar na ideia de ter pessoas que são casadas, pessoas que são muito mais maduras nessa ideia do que você pensar em se relacionar com amigos ou com amigas que têm 100% uma vida solteira, que fala sobre assuntos basicamente que não se correlacionam com você, esse tipo de coisa. Porque, cara, sei lá, se você tiver qualquer tipo de problema no seu relacionamento, ou você precisar conversar com alguém sobre casamento, sobre esse tipo de coisa, a quem você vai recorrer? A uma pessoa que é solteira, uma pessoa que vive uma vida na farra, que não sei o que tipo de coisa, ou você vai recorrer a uma pessoa que tá basicamente ali na mesma linha que você, que também tem um relacionamento, que também é interessante você falar sobre esse assunto, e que tem temas e conselhos muito mais interessantes e muito mais benéficos para você do que uma pessoa que não tem. Então, a ideia, ela é interessante, tá? É muito interessante você pensar isso para fora do seu trabalho, para fora de coisa que se relaciona sempre a trabalhar dinheiro, porque é interessante você ter pessoas, se associar a pessoas boas. Mas quando a gente entra para a questão não financeira, mas para a questão de trabalho e de uma coisa mais intencional, eu acho que a coisa muda, porque comigo foi assim que mudou, tá? O fato de eu, ser, de eu ter vontade de estar próximo a pessoas boas não foi suficiente e eu sei que não é, tá? Eu consigo me aproximar dessas pessoas à medida que eu coleciono resultados, à medida que eu aprendo muito, à medida que eu me desenvolvo como pessoa e que eu consiga me tornar uma pessoa também interessante nesse sentido, tá? Turma, basicamente é isso. Eu falei que o vídeo ia ser um pouquinho mais curto e acabou que até passou, eu achei que seria menos. Mas eu só queria tentar trazer um pouco da minha percepção e da ideia que eu tenho sobre isso, tá? Porque, cara, é muito interessante, mas eu comecei a minha vida basicamente de forma intencional, de estudo e trabalho intencional, começou muito no desenvolvimento pessoal e esse tipo de coisa, né? Mas eu até falei no vídeo passado que teve uma fase da minha vida que eu parei e pensei, falei, cara, eu não posso simplesmente ficar me carregando de informações e punhetando sempre essas ideias de desenvolvimento pessoal somente isso de forma rasa, rasa, rasa. Eu preciso ser mais prático, eu preciso ir um pouco mais para coisa, mais prática da coisa mesmo, porque a mudança de fato, a construção de fato, ela não vai vir sempre da gente ficar sempre nesse superficial, sempre no rasinho, sabe? Vai vir a partir do momento que a gente, igual falou no outro vídeo, no momento que a gente aprofunda, no momento que a gente vai mais na coisa um pouco mais prática, no momento que a gente pensa de forma mais profunda sobre esse tipo de assunto, e as coisas começam a acontecer. Então, a minha reflexão com relação a esse assunto, com relação com esse tema, veio muito depois que comecei a ter um pouco mais de maturidade com relação a essa questão de que eu não preciso simplesmente ficar sempre trazendo, pensando sobre essas coisas de desenvolvimento pessoal que são muito mais superficiais. Eu comecei a trabalhar as coisas um pouco mais na prática. Tipo, entender que eu preciso melhorar como pessoa tecnicamente, que eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso ser um copy muito bom, eu preciso ler muito livro de copy, eu preciso fazer meus lançamentos, eu preciso ter essa bagagem, porque isso vai me permitir ter experiência. A experiência vai ser o que vai me tornar, querendo ou não, uma pessoa um pouco mais interessante nesse sentido, tá? Então, basicamente isso. Não sei se eu fui muito confuso na minha explicação, mas eu espero que não, tá? Espero que tenha ficado claro, mas refletir sobre essa ideia foi muito importante para mim. Trouxe um pouco mais de autorresponsabilidade para mim, de entender que, por exemplo, o fato de eu estar buscando estar próximo de pessoa boa, se ela negar a minha presença ali, se ela negar a minha participação, não significa que ela é uma pessoa ruim, só significa que eu não tenho a capacidade ideal para estar naquele ambiente e que cabe a mim como que eu vou lidar com essa questão, se eu vou me desenvolver, se eu vou me aprimorar ou se eu vou continuar achando que a culpa é sempre do outro, esse tipo de coisa. Fechou? Turma, é isso. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, eu espero que tenha sido benéfico para você. E eu só não poderia. Eu tô com outras ideias de temas para falar aqui. Eu até pensei em falar primeiro isso, do que esse tema específico. Mas eu queria concluir esse raciocínio na minha cabeça que eu tive enquanto eu gravava outro vídeo lá. E não queria deixar isso passar batido, mas fechou? Cara, faça uma ótima semana. Moça, se você for uma moça, faça uma ótima semana também, tá? Eu espero que sua semana seja uma semana muito proveitosa, que você consiga concluir basicamente o que você se planejou para si. E é isso, vamos para cima e até semana que vem. Tchau, tchau.